Boa tarde, pessoal. Apresentando aqui o programa do trabalho final, aplicativo final de programação 2. Nós somos alunos do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Paraná, do campus Campo Largo. O nosso aplicativo ele é um aplicativo de correção de fator de potência localizado. O aluno Rafael agora vai falar sobre as funções. Boa tarde. Então, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre o que é o fator de potência, tá? E como funciona essa parte, e vamos depois mostrar os cálculos que nós fizemos e o código do programa. Então, falando um pouquinho de fator de potência, nós temos aqui 3 exemplos, né, de circuitos, um puramente resistivo, puramente indutivo e puramente capacitivo. No resistivo, vocês podem reparar que a tensão e a corrente, que são essas duas curvas representadas, elas estão em fase, ou seja, elas têm os mesmos pontos cruzando o eixo horizontal. Quando nós temos um circuito indutivo ou capacitivo, puramente indutivo ou puramente capacitivo, nós temos uma defasagem entre a tensão e a corrente de 90 graus, porém de formas opostas. No indutivo, a corrente vem atrasada e no capacitivo a corrente ela vem adiantada da tensão. Num circuito misto, como representa no gráfico abaixo, nós temos aqui um ângulo φ que mostra aonde esses gráficos cortam o eixo horizontal, apresentando ali a defasagem, tá? Que aí esse ângulo vai variar, né, de acordo com as cargas que estão no circuito, né? Se são resistivas, indutivas e capacitivas. O que isso implica exatamente? Nesses gráficos aqui, agora eu mostro a potência, que é esse amarelo, né? No gráfico amarelo, ele representa a potência, que é a multiplicação entre a tensão e corrente. Então, por enquanto, nós vamos ver potência, né, como a multiplicação de tensão e corrente. Tá? E aí, quando nós temos dois valores se multiplicando positivos, nós temos uma resposta positiva. Quando nós temos dois valores negativos, nós temos uma resposta também positiva. Então, vemos que, nesse caso, toda a potência de um circuito puramente resistivo, ela é aproveitada como uma potência positiva, né? Depois nós vamos dar uma nomenclatura melhor do que esse positivo e negativo, né? Quando nós temos uma carga mista, né, com parte reativa, nós verificamos que em determinado momento nós vamos ter valores positivos e negativos, resultando numa curva de potência no eixo negativo, tá? Essa potência, ela na verdade é chamada de potência reativa, e ela é devolvida para a rede sem executar trabalho, né? Então, a gente vai dar o nome de potência ativa à potência que produz trabalho útil. No caso de uma carga puramente resistiva, ela é a potência total, ela vai ser tanto potência ativa quanto potência aparente, né? É produto de tensão vezes corrente, né? Nós temos a potência reativa, que, como eu falei, ela flui da carga para a fonte, né, e não produz trabalho, e a potência aparente, que é a simples multiplicação entre tensão e corrente. Tá? E como elas podem ser representadas? Elas podem ser representadas nesse triângulo de potência. Tá? A potência aparente, como nós vimos, é tensão vezes corrente. A potência ativa vai ser a projeção dessa potência aparente no eixo horizontal, e por isso ela vai estar multiplicada por cosseno do ângulo. A potência reativa vai ser a projeção no eixo vertical, e por isso a gente multiplica a potência aparente vezes o seno do ângulo. Tá? Então, esse ângulo que aparece aqui no triângulo, né, entre a potência aparente e a potência ativa, é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. E ele é chamado de fator de potência. Então, esse é o fator de potência. Tá? E o que isso implica? Né? Se a potência aparente, como nós vimos, é V vezes I, quanto maior
a potência reativa, quanto maior o nosso Q, maior vai ser a nossa potência aparente. E com isso, nós vamos ter uma corrente maior, porque a tensão não muda, a tensão é constante. Então, se a gente está aumentando essa potência aparente em relação à potência ativa, que é a que produz trabalho, nós vamos ter uma corrente mais alta. E como na maioria dos casos, né, e inclusive no caso que nós estamos abordando, que é a parte de motores, é uma carga indutiva. Então, quando nós usamos uma potência reativa capacitiva, e como elas são contrárias, né, numa adianta a corrente e na outra nós temos a corrente atrasada, elas se compensam, elas se subtraem. E aí, o quanto a gente conseguir de potência reativa capacitiva, nós vamos diminuir a potência reativa. E com isso, diminuindo a potência aparente. Então, nós vamos ter o quê? Uma diminuição da corrente. Porque, como eu falei, a tensão é constante, então, quando a gente diminui a potência aparente, nós estamos diminuindo corrente. E a potência ativa, ela se mantém igual. Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha uma diminuição do dimensionamento tanto dos cabos condutores quanto dos equipamentos de proteção e todos os equipamentos que vão estar instalados no circuito. Nessa imagem, eu mostro algumas formas de posições de colocar esses capacitores para que eles compensem essa energia reativa gerada pelos motores. Nós temos várias posições onde eles podem estar, e inclusive é uma necessidade dessa instalação desses capacitores não só pelo custo da instalação, mas também pelo custo da instalação da concessionária, que inclusive cobra multas e exige que você tenha um fator de potência mínimo de 0,92, né, que é o cosseno, como nós vimos lá atrás, é o cosseno daquele ângulo, né? Então ele vai até no máximo 1, né, que a função cosseno vai até 1. Então eles pedem no mínimo 0,92 para que eles não tenham tanto gasto com instalações, transformadores, cabos e toda a questão desse aumento de corrente, tá? Então, essa instalação ela pode ser feita no painel de controle, pode ser feita na entrada de energia, pode ser feita num grupo de cargas, como está aqui, ou como a gente está focando, né? Nós estamos focando na questão da correção individual ou localizada, tá? Que o capacitor vai junto ao motor. Esse tipo de instalação traz alguns benefícios, tem algumas vantagens, né? Claro que de acordo também com a quantidade de motores e tudo, mas quais são as vantagens dessa aplicação feita junto ao motor, né? Então nós temos aqui a redução de perdas energéticas em toda a instalação. Então quer dizer, a gente não vai ter uma parte do circuito ter que ser superdimensionado, né? Porque isso está junto com o segundo item, né? Que diminui a carga nos circuitos de alimentação dos equipamentos. Então você, num circuito, se você tem o capacitor lá na entrada ou num grupo de motores, aquela parte da instalação vai sofrer com uma corrente mais alta e logo vai necessitar de condutores com dimensões maiores, né? No terceiro item aqui que ele coloca que nós podemos utilizar um sistema único de acionamento, né? Vocês podem ver que a parte do acionamento aqui, ela é uma só para o motor e para o capacitor. E isso é interessante que além do custo de equipamento, existe a necessidade de você ter bancos com chaveamentos automatizados, porque se você desliga muitos motores em algum momento, você vai ter um aumento da potência reativa capacitiva, que também é um problema, da mesma forma. Também vai fazer aumentar a corrente. Então, se você desliga os motores e você não desliga os capacitores, você vai continuar sendo multado pela concessionária, você vai continuar tendo problema de sobrecorrente. Então, você precisa tirar os capacitores de acordo com que a sua carga indutiva também diminui. E aqui no caso, como o acionamento é conjugado, né? Você está no mesmo circuito, você automaticamente desligando o motor, desliga também o capacitor, você não tem esse problema. Então, essa questão do acionamento. E gera potência reativa somente onde é necessário, tá? Então, como nós vimos, o motor está ali ligado, gerando potência reativa, o capacitor está ali compensando. Tá? Aqui nós trouxemos duas plaquinhas de motor para nós mostrarmos de onde nós vamos coletar os dados, né, para alimentar o nosso sistema que vai dimensionar esses capacitores, né, que vai
mostrar a capacitância necessária para corrigir esse fator de potência de cada motor, né? Então, nós temos aqui os itens que nós vamos precisar, né? Que é a potência, a tensão, a frequência, o rendimento e o fator de potência propriamente dito, que já vem discriminado na placa. Então, nós temos aqui na outra placa os mesmos itens, inclusive em posições. Na placa são posições similares, né? Nós temos o rendimento, o fator de potência e a tensão e frequência e a potência do motor, tá? O rendimento é importante porque ele vai mostrar a real potência elétrica, né, do motor. Os cálculos nós vamos apresentar junto com o código e lá a gente fala um pouquinho mais dos cálculos. Então, esse daqui é o nosso código. E nós temos aqui as bibliotecas importadas, né? Aqui na primeira função é a função que vai fazer todo o cálculo da capacitância, tá? Primeiro, eu uso uma linha aqui para que não fique nenhum campo em branco, para que não gere erro. Então, o programa só vai continuar se todos os campos estiverem preenchidos, senão vai aparecer uma caixa de mensagem. E nós temos aqui a entrada das variáveis da função, tá? Eu acrescentei um comando replace aqui para poder nós entrarmos com os dados com vírgula, como é no português, né, no Brasil. Então, vai existir, com isso daqui, existe a possibilidade tanto de entrar com eles com ponto como com vírgula. Então, das duas formas vai funcionar. Tá? Porque se já for com ponto, ele não vai fazer essa substituição. E se tiver vírgula, ele vai transformar em ponto. E aí nós começamos o cálculo propriamente dito. Desculpa que passou aqui. Nós temos, primeiro, as conversões de unidade. Quando nós apresentarmos o programa, vocês vão ver que a gente pode selecionar a unidade de potência, né, que vai entrar. E também uma linha aqui para verificar se o fator de potência realmente necessita ser corrigido. Tá? E entrando, propriamente dito, aqui no cálculo, né, nós vamos ter que a potência elétrica, né, vai ser a potência mecânica dividido pelo rendimento. Tá? Esse cálculo da potência elétrica ele também pode ser retirado pela corrente, mas como na placa do motor indica o rendimento, é mais simples e mais direto utilizar o rendimento para fazer esse cálculo. E aqui nós temos o cálculo da potência reativa. Tá? Essa potência reativa a gente vai calcular através do seno, como eu falei, ela é uma projeção no eixo Y, né? Então ela é tirada a partir do seno, do ângulo. E como eu não tenho o ângulo, eu usei a função arcosseno do fator de potência, que como nós vimos lá atrás na apresentação, o fator de potência é o cosseno do ângulo. Então, se a gente faz o seno do arcosseno, a gente já consegue o seno do ângulo como era necessário. E aí nós fazemos a diferença, né, da potência reativa para a potência que nós queremos, né, que seria com o nosso novo fator de potência desejado, né, o ideal, como eu botei aqui. E, por último, a partir da potência reativa, nós conseguimos calcular a capacitância. Né? E esse 10 a sexta aqui no início já transforma essa capacitância em microfarads para que seja exposta no resultado. Tá? Nós temos também o código para abrirmos a lista de motores, que nós estamos calculando as capacitâncias, também salvar como, e o limpar. A partir daqui é a questão da interface gráfica, que o Wellington vai explicar um pouquinho melhor. Isso aí. Aqui é a parte da interface gráfica. Para fazer esse programa, a gente utilizou a biblioteca do Tkinter
e fizemos a programação toda na linguagem Python. Aqui, esse comando aqui é o comando para abrir a janela, né, do Tkinter. Aí nós definimos aqui o nome do nosso programa como correção de fator de potência localizado. Nós colocamos aqui um triângulo de potência como ícone. Nós definimos aqui uma largura e altura aqui da nossa janela, da nossa aplicação. Só que para que essa aplicação ela não abrisse em locais da tela aleatório, a gente acabou fazendo aqui, chamando essa função aqui que é root.info e screen_with e root.info screen_ref, sendo que root aqui é o nome na verdade é uma variável, né? E chamando essa função, ele consegue calcular o tamanho de qualquer monitor, o monitor do usuário. E calculando os pixels do monitor, a gente fazendo aqui a divisão desses pixels por 2 menos a largura do nosso programa por 2, a gente consegue centralizar a janela, né? E sempre que for abrindo o nosso programa, vocês vão perceber daqui a pouco que a gente vai testar, mas na hora que a gente abre o programa, ele aparece centralizado. A gente achou isso bem interessante. Aqui, para quem está trabalhando aí com Tkinter, aprendendo, são as variáveis aqui onde a gente colocou as labels, os entries, que esse entry ele serve para se comunicar com o usuário, né, para receber ali uma unidade, para receber ali um comando da pessoa que está mexendo com o aplicativo. E aqui nós definimos aqui nos grids aqui, nós usamos o grid para definir colunas e linhas para disposição ali dos widgets na tela. E agora a gente vai testar o aplicativo para vocês verem realmente como que ele está funcionando. Então aqui nós temos aquelas plaquinhas, né, que nós mostramos no exemplo e vamos usar elas para a gente estar aplicando aqui no nosso programa. Como o Wellington falou, ele abriu aqui no meio da tela, né? Eu vou deslocar ele aqui um pouquinho para cima para nós podermos fazer os exemplos, tá? Então aqui a gente tem a opção de nomear o motor, porque nós vamos gerar uma lista de motores, né, pelo nome do motor e a capacitância que deve ser utilizada, né? Então vamos fazer aqui o primeiro, vamos supor que seja aqui de um movimentador de carga, né? Então vou chamar aqui de elevador. Isso é só um exemplo, né? Nós temos aqui a potência, né, de 4 HPIs. Aqui eu consigo mudar entre kilowatt e watt. Como nós vimos lá na fórmula, os cálculos são feitos em watts e ele converte aqui, tá? Nós temos o rendimento desse primeiro motor, que é de 76%, ou seja, 76% da potência elétrica vai ser convertida em potência mecânica, né? A tensão, que nós vamos selecionar aqui o 220. A frequência, que é 60, nós também podemos alterar para 50 Hz se for o caso, mas aqui, como é 60 mesmo, a gente mantém. O fator de potência, que como indicado ali na placa, 0,8. Tá? E esse fator de potência desejado, nós deixamos aqui pré-preenchido 0,92, que é o mínimo exigido pela concessionária. Você pode alterar aqui como quiser. Só não é interessante, vou colocar aqui, por exemplo, 0,95. Não é interessante se aproximar muito de 1, né? Acho que o valor entre 0,92 e 1 é o ideal, por dois motivos. Um, porque você vai ficar muito perto de poder acabar gerando uma potência reativa. Tem a questão do custo do capacitor também, né? E tem a questão de que aqui vai ser calculada a capacitância que precisa ser colocada, mas na verdade nós vamos procurar no mercado um capacitor que tenha um valor comercial. Então a gente tem que ter uma folguinha ali, porque se você colocar um capacitor um pouquinho maior também não vai extrapolar. Então, normalmente os cálculos são feitos na base de 0,92, eu coloquei aqui 0,95 como exemplo. E ao incluir aqui, ele mostra, né, que seria necessário um capacitor de 77,4 microfarads, então a gente procuraria um capacitor com valor mais próximo aqui, né? Como eu falei também, a unidade, né? Se você colocar aqui em kilowatts, né? No caso aqui em kilowatts, segundo a plaquinha, seriam 3 kilowatts, né?
nós vamos obter um valor bem aproximado. É claro que tem uma aproximaçãozinha ali, até porque 3 quilowatt não é exatamente 4 HPs, né? A placa mesmo já faz uma aproximação, mas nós vemos que o cálculo funciona perfeitamente. Tá? Nós podemos incluir o outro exemplo da outra plaquinha, que é essa plaquinha branca, né? Seria ali, vamos colocar como se fosse uma esteira. Nós temos ali uma potência de 1 HP, um rendimento de 83%. A tensão, vamos selecionar a mesma, né? O rendimento dele de 83, né? E o fator de potência 0,82, né? Incluindo, ele lista lá também 15 microfarads. E aí nós temos a opção de salvar isso no arquivo texto, né? Para ser impresso ou qualquer coisa assim. Vou chamar aqui de app, só como exemplo. E aí ele salva. Ao apertar no limpar, nós podemos apagar toda a lista. Ele pergunta se deseja realmente apagar. Se respondemos não, não acontece nada. Aqui o sim, ele limpa. E se nós quisermos continuar incluindo motores nessa lista, é só a gente abrir de novo aqui o arquivo texto. Ele abre novamente a lista, tá? E podemos continuar incluindo. E, inclusive, vamos colocar aqui, mudar só o nome aqui e incluir. Nós vemos que a barrinha de rolagem também, ela desce automático, é só incluir que ele já vai mantendo no final da lista. E essas são as funcionalidades do aplicativo.